Função seno. Vamos esboçar aqui o gráfico da função seno. Então, veja, nós temos aqui o círculo trigonométrico com todos os seus ângulos notáveis, que são, para o primeiro quadrante, os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus, né? Para o segundo quadrante, os ângulos de 120 graus, 135 e 150 graus. Para o terceiro quadrante, os ângulos de 210 graus, 225 graus e 240 graus. E para o quarto quadrante, nós temos os ângulos de 300 graus, 315 graus e 360 graus. E temos também os ângulos que se localizam nos extremos, né? Ou seja, sobre os próprios eixos, né? Então, aqui são os ângulos de 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e, completando a volta inteira do círculo, 360 graus, né? Então, agora, nós vamos ligar os ângulos correspondentes, né? Lembrando que o seno está localizado sobre o eixo Y, nessas marcações aqui, né? Então, eu tenho aqui o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, com as seguintes marcações: 0,5 ou 1 sobre 2, 0,7, que é essa marcação aqui, ou raiz de 2 sobre 2. Essa terceira marcação é o 0,9 ou raiz de 3 sobre 2. E, por fim, o 1. O 1, porque é o raio do círculo, né? Então, o raio do círculo trigonométrico vale 1. Para baixo, a mesma coisa, só que considerando que são valores negativos. Então, abaixo de 0 eu tenho a primeira marcação, que é o menos 0,5 ou menos 1 sobre 2. Abaixo, menos 0,7 ou menos raiz de 2 sobre 2. Abaixo, essa marcação, menos 0,9 ou menos raiz de 3 sobre 2. E, por fim, o último ponto aqui, que é o menos 1, que é a distância do zero até o extremo do círculo, que é o raio, né? Que o raio mede 1, só que como está aqui na parte inferior do Y, menos 1. Então, nós vamos ligar os ângulos correspondentes. Então, vamos lá para o ângulo de 30 graus. Analisando aqui, o ângulo de 30 graus, ele é correspondente ao ângulo de 150 graus. Então, nós vamos ligá-los desta maneira. Sabendo que o seno de 30 graus equivale a essa marcação, que é meio, assim como o seno de 150 graus também vale meio, porque ambos os ângulos, quando eles são projetados aqui no eixo Y, eles pegam aqui no mesmo ponto, e esse ponto tem uma distância do centro de meia unidade. A mesma coisa nós vamos fazer com os demais. Vamos ligar os ângulos correspondentes, que são 45 e 135 graus. Desta maneira, então, o seno de 45 graus e o seno de 135 graus equivale a esse ponto, que é o 0,7, ou raiz de 2 sobre 2. Em seguida, nós vamos ligar aqui os correspondentes, 60 graus e 120 graus. Os dois ângulos possuem o mesmo valor de seno, que é esse ponto aqui, que mede 0,9 ou raiz de 3 sobre 2. E tem o ângulo de 90 graus, que está aqui, que vale a 1. A mesma coisa nós vamos fazer com os ângulos inferiores, né? Lembrando que o zero é correspondente do 180 graus que tá aqui, ó, 180 graus. Eles são correspondentes, né? Eles estão os dois na mesma linha e, no caso, o seno vale 0. Agora, embaixo, nós temos na parte inferior os ângulos de 210 graus e 230 graus, 230 não, né? 330, 210 graus e 330 graus. Os dois ângulos valem menos meio, valor de seno. Em seguida, nós temos os ângulos de 225 graus, ó,
que é correspondente ao ângulo de 315 graus. Tá vendo? Ó, eles são correspondentes, eles estão na mesma linha. Os dois têm o seno, valor do seno valendo menos 0,7 ou menos raiz de 2 sobre 2. E, descendo aqui mais um pouquinho, nós vamos ter os dois ângulos, né? O ângulo de 240 graus, que é correspondente ao ângulo de 300 graus. Eles são correspondentes, estão aqui na mesma linha, e os dois têm valor de seno igual a menos 0,9 ou menos raiz de 3 sobre 2. E temos aqui o ângulo de 270 graus, que tem o valor de seno igual a menos 1. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos... aqui, o que foi feito, né? O eixo X foi estendido até aqui. Então, eu vim com o eixo X até aqui e estendi ele. E o eixo Y, eu tracei novamente aqui na frente, de forma que ficou paralelo com esse eixo aqui, ó, tá? Então, tracei novamente, estendi o eixo X e tracei um novo eixo Y aqui. Em seguida, eu fiz 12 divisões iguais, tá? As divisões, elas têm que ser iguais para que haja simetria no momento em que formos traçar o gráfico desta curva. Então, essas 12 divisões são esses ângulos que estão aqui, 30, 45, 60, 90, 120, todos esses aqui. Então, eu tenho aqui o zero e começa 30, 60, 90, 120, tá indo de 30 em 30 graus. Então, estão aí as 12 divisões, que são os 12 ângulos. Só faltou colocar os ângulos que terminam com 5, que são 45 graus, 135 graus, 225 graus e 315 graus. Esses 4 ângulos eu ainda não coloquei, para mostrar para vocês o seguinte: como que nós vamos fazer essa marcação? Essas marcações, na verdade. Nós vamos pular o primeiro espaço aqui, ó. Então, vamos pular esse espaço, vamos pegar o segunda parte aqui. Essa segunda parte, a gente divide exatamente ao meio. Então, esse ângulo é o primeiro ângulo que tá aqui, 45 graus. Depois, em seguida, nós vamos pular mais 2 unidades. Então, pula essa aqui, pula essa aqui. Aí, entre esses dois, nós vamos fazer mais uma marcação, que é o próximo que tá aqui, 135 graus. Em seguida, nós vamos pular 2 unidades de novo. Então, pula uma unidade aqui, outra unidade aqui. Na próxima unidade aqui, nós vamos dividir ao meio e vamos marcar 225 graus. E vamos pular mais 2 unidades aqui na frente e colocar aqui no meio 315 graus. E é assim que nós colocamos os 4 ângulos aí que terminam com 5 graus, que ficam posicionados desta forma. Vamos agora traçar, então, a curva que representa a função seno. Para isso, eu vou estender com a régua esse traçado que eu fiz aqui. Ligando o 30 no 150, eu vou posicionar a régua aqui e vou continuar esse traçado até o final do gráfico. Então, vamos lá. Nós vamos traçando até o final do gráfico com a régua posicionada direitinho. Vou completar mais um pouquinho aqui, para poder ficar bem legal o gráfico. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com a linha de cima, né? Vamos estender esse traçado que ligou os ângulos correspondentes de 45 e de 135 graus. Então, eu venho aqui com a régua bem posicionada direitinho, eu venho traçando aí até o final do gráfico, para que eu possa encontrar essa curva. A mesma coisa aqui, com os ângulos de 60 e 120 graus, que são 2 ângulos que se correspondem. Então, eu vou, com a régua bem posicionado direitinho, eu vou traçar até o final do gráfico.
dar uma reforçadinha aqui que ficou um pouco fraquinho. Tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer com esse ângulo aqui de 90 graus, né? Ele tá aqui, eu vou vir aqui com a régua, estender esse traçado, né, até o final do gráfico. Veja, eu estendi esses traçados que estavam dentro do círculo, estendi eles até o final do gráfico. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com esses que estão aqui embaixo. Então, agora eu tenho aqui com a parte inferior, com a parte de baixo, feito a mesma coisa que foi feito aqui na parte superior, né? Foi prolongado, né, esse traçado que estava dentro do círculo. Vamos começar, então, a encontrar os pontos. O primeiro ponto do círculo é o que corresponde a 0 graus. Então, o valor do seno de 0 graus, vamos colocar esse ponto lá no eixo Y. Olha só, 0 graus equivale a 0. Então, eu vou vir aqui no 0. Só um detalhe, né? Faltou colocar os valores aqui do eixo Y. Então, veja só, são esses que estão aqui. 0,5, 0,7, 0,9 e 1. Vamos colocar. Então, 0,5, 0,7, 0,9 e 1. E embaixo também são os mesmos valores. Então, aqui eu tenho menos 0,5, menos 0,7, são esses pontos aqui, ó. Depois, o menos 0,9 e aqui eu tenho o menos 1. Então, eu tenho isso aqui, essas são as marcações, né? Agora sim, vamos voltar lá. Então, o ângulo de 0 graus vale 0, tá aqui marcado o ponto. O próximo ângulo é o de 30 graus, quanto que ele vale? 0,5. Então, agora eu vou ligar com a régua 30 graus, que tá aqui, no 0,5 que tá aqui. Aqui fica o ponto. Próximo ângulo, 45 graus, o seno dele vale 0,7. Então, eu vou ligar o 45 graus, eu venho aqui com a régua traçando, e vou ligar o 45 graus aqui no 0,7, ó, nessa linha do 0,7. A mesma coisa eu vou fazer com o ângulo de 60 graus. Ele equivale a 0,9. Então, eu venho aqui no ângulo de 60 graus e vou traçar e ligar até o 0,9 que já tá traçado aqui, ó. Esse é o ponto. E o ângulo de 90 graus que vale a 1. Vale 1? Então, vamos ligar 90 graus no 1, que é o último número lá em cima. Então, 90 graus, eu vou traçar aqui e vou colocar o ponto aqui, ó, na direção do 1. A mesma coisa eu vou fazer com todos os outros pontos do círculo. Então, agora vem o ângulo de 120 graus, que equivale a 0,9. Então, eu vou pegar o ângulo de 120 graus, que é o próximo ângulo que está aqui, e vou ligar aqui na linha do 0,9. Em seguida, o ângulo de 135 graus, que vale 0,7. Então, eu vou subir aqui com a medida até o 0,7, que tá aqui nessa linha aqui, nessa direção. Então, aqui eu tenho um ponto. Em seguida, o 150 graus, que tá aqui, e que equivale, o seu valor de seno é 0,5, então eu vou ligar 150 graus lá no 0,5. O 0,5 tá aqui, ó, nessa direção, então o ponto fica aqui. E 180 graus, o seno de 180 graus, é só jogar esse ponto lá no eixo Y e nós vamos ver que vale 0, né? Ele é correspondente do ângulo de 0 graus aqui, vale 0 o seu seno. Então, se vale 0, o ponto fica aqui, sobre o eixo X. Agora, nós já fizemos com a parte superior do círculo. Vamos fazer com a parte inferior. Então,
vai ficar aqui embaixo, porque nós estamos trabalhando com os valores negativos do y. E do x, né? No caso aqui do terceiro quadrante, do x também. Então, 210 graus equivale a menos 0,5. Então, agora nós vamos para baixo ligar esses pontos. O 210 no menos 0,5. Em seguida, vem o ângulo de 225 graus. E aí, nós vamos ligar no menos 0,7, que é essa distância aqui, né? Nessa linha aqui. Depois, eu venho com o 200, só arrumar aqui, 240 graus, que eu vou ligar lá no menos 0,9. Fica aqui. E o ângulo de 270 graus, olha, vale menos 1 o seu seno. Então, eu vou ligar aqui, encontrar um ponto. E assim, eu vou fechar agora fazendo com o último quadrante do círculo. Então, eu tenho 300 graus, que equivale a menos 0,9. Então, eu venho aqui ligando os dois. Em seguida, eu tenho 315 graus, que equivale ao menos 0,7. Depois, eu tenho o 330 graus, que equivale a menos meio. Então, eu venho aqui. E por último, o ângulo de 360 graus, que fecha o círculo e fica sobre o eixo X. Então, tá aí todo o traçado do gráfico, né? Todo o traçado da curva. Nós só vamos agora fazer a ligação destes elementos. Então, como é que vai ficar essa ligação? Bom, os pontos aqui, eles já estão posicionados na forma correta, né? Basta só vir aqui, ó, e traçar, ligando todos eles, passando aqui pelos 180 graus, vindo aqui para a parte inferior, que equivale ao terceiro quadrante, e subindo aqui de volta, fechando em 360 graus. Então, essa é a curva da função seno, né, do círculo trigonométrico representado. E o nome dessa curva é senoide, tá? Então, essa curva tem um nome específico que é senoide. Senoide ou então curva senoidal, certo? Bom, de uma maneira geral, né, tudo isso foi a explicação de como é construída essa curva, né? De uma maneira geral, nós temos ela representada aqui. A única diferença é que anteriormente nós marcamos todos os ângulos, mas não precisamos marcar nos exercícios. Nos exercícios, nós só vamos anotar os ângulos que estão nos eixos. Então, o ângulo de 90 graus, o de zero, né, obviamente, o ângulo de 90 graus, só que nós vamos marcar em radiano, tá? No gráfico, usa-se no eixo X a medida em radianos. Então, 90 graus é π sobre 2. O ângulo de 180 graus nós também marcamos, só que marcamos em radianos. Então, a notação fica π. O ângulo de 270 graus, que equivale a 3π sobre 2, e o ângulo de 360 graus, que equivale a 2π. Então, quando nós estamos fazendo exercícios de função trigonométrica, né, o gráfico da função, nós deixamos no eixo X apenas esses ângulos que ficam lá nos extremos, de 90 e 90 graus, né, que ficam lá nos eixos. Só que nós fazemos essa marcação sempre em radiano. Então, tá aqui os ângulos de 90 graus, só que anotados em radiano. Em relação ao eixo Y, nós não precisamos, nesse caso, marcar todos os números aqui do meio, apenas os extremos também. Então, o 1 e o menos 1, aqui que é o raio do círculo é 1, né? Então, só a medida do extremo do círculo, que é 1 e menos 1.
Em relação à fórmula da função, ela tem esse formato aqui, y é igual a seno de x, ou pode ser escrito como fx, que é função x, igual a seno de x, né? Aqui veio o cosseno de alegre, olha só, cosseno é o próximo que nós vamos ver. Aqui é seno, tá? Então, pode ser escrita das duas formas, dos dois jeitos. Ou como y igual a seno de x, ou função x igual a seno de x. Vamos, então, agora anotar as características dessa curva. Essa letra D maiúscula, ela significa domínio. E domínio são os valores que estão no eixo x. Então, no eixo x, nós temos todo o conjunto dos números reais. Porque a função circular é uma função que se repete. Ela é periódica, ela continua. Então, ela não acaba aqui. Não é que ela acaba aqui, é que a partir daqui ela volta a repetir o movimento do começo, né? Mas pelo fato dela ser periódica, ela não termina aqui. Isso significa que essa curva, ela abrange todo o eixo x. Todo o eixo x. Então, todo o conjunto dos números reais. Essa resposta, ela serve para todos os exercícios. Todos os exercícios terão como resposta D igual a R, ou seja, domínio igual ao conjunto dos números reais. IM. IM significa a imagem. A imagem, nós vamos olhar no eixo Y e pegar o ponto mínimo e o ponto máximo da curva, o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Vamos começar pelo ponto mais baixo. Bom, a curva ela tem esse formato aqui, né, de onda. O ponto mais baixo dela é esse aqui, né? Então, quanto que ele vale lá no eixo Y? Vamos verificar. Vindo aqui, ó, menos 1. Então, por isso que tá menos 1 aqui. E o ponto mais alto? O ponto mais alto é a mesma coisa, é esse ponto aqui. Uma vez que nós jogamos ele no eixo Y, vamos jogar, ó. Vem no 1. Então, vale 1. Do ponto mais baixo até o ponto mais alto. É de menos 1 a 1, tá? Então, essa é a imagem dessa função. São os valores que estão no eixo Y. Uma maneira de escrever também, que é cobrada em exercícios, é essa daqui. Que significa Y pertence ao conjunto dos números reais, tal que está nesse intervalo. Está entre menos 1 e 1. Veja que ela acontece, todo o movimento dela aqui circular, acontece entre esses dois valores. Ela não se estende acima desse valor ou abaixo daqui. Ela acontece toda o seu movimento nesse intervalo, entre essas duas linhas. Então, por isso que nós escrevemos assim. Também é uma resposta que vai vir em todos os exercícios igual, só mudando aqui, conforme for havendo mudanças em relação à fórmula, tá? Mas aqui, como nós estamos falando da função seno, não vai mudar. Vai ficar sempre assim a resposta, sempre desse jeito, da mesma coisa que o domínio também não vai mudar. Período. Quando que essa curva termina uma volta completa? Então, a volta circular vem a primeira parte, a parte de cima, depois a parte de baixo, aqui. A partir daqui, ela começa a repetir uma nova circunferência, uma nova volta. Então, o período é exatamente nesse ponto onde ela terminou, que ela deu uma volta completa. Período igual a 2π. E por último, a amplitude. A amplitude é a altura dividido por 2. Então, nós vamos pegar a altura, quanto que ela mede daqui até aqui? Lembrando que a altura eu meço sempre na vertical. Então, vertical é o eixo Y. Então, a altura eu vou medir aqui. Então, eu vou contar quantas unidades eu tenho daqui até aqui. 1, 2. São 2 unidades. Né? Então, a amplitude, que é igual à altura dividido por 2, se eu sei que a altura mede 2, ó, eu substituo, né? E faço a divisão. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, eu chego na resposta de que a amplitude vale 1. Então, eu tenho aí traçado, né, a função seno.
vamos só lembrar algumas colocações que foram feitas, que são o domínio e a imagem. Então, lembrando, né, retomando, domínio é representado pela letra D maiúscula. O que significa o domínio? São os valores do eixo X, né? Então, a curva, ela vai acontecendo no eixo X, no eixo das abscissas. E por ela ser circular e sempre repetir, ela pega todo o eixo. Por isso que o domínio é igual ao conjunto dos números reais, que é o R, né? É a mesma coisa, o domínio é igual ao conjunto dos números reais. A resposta é essa e não há mudança em relação a isso. Isso sempre vai prevalecer em todos os exercícios deste tipo. Falamos também da imagem da função, que é representado pela letra IM, né? Ou só pela letra I, tudo bem? A imagem sempre vai ir de -1 até 1, sempre, em todos os exercícios deste tipo, né? O que significa a imagem? São os pontos extremos do eixo Y. Então, são aqueles dois pontos do eixo Y, onde fica o ponto mais baixo e o ponto mais alto da curva. E a outra maneira de responder o quanto vale essa imagem, né, é escrever matematicamente, que segue esse modelo que tá aqui. Imagem é igual, abre a chave, Y pertence ao conjunto dos números reais, tal que ele está entre -1 e 1. Ele está dentro deste intervalo. Então, fecha a chave e aí eu tenho as classificações que são necessárias fazer em exercícios assim.